Café com Pipoca. Oferecimento CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. No Café com Pipoca de hoje, aprenda como realizar seus sonhos com Johnny Sasaki, que foi trabalhar no Japão como operário. Depois se transformou em apresentador e também correspondente internacional dos programas Mais Você e Altas Horas. É com você, Toshio. Olá, Rogério. Olá a todos que acompanham o nosso Café com Pipoca. Olá você que está aí de todo canto do país acompanhando este quadro Café com Pipoca, que visa inspirar você a empreender mais e melhor. E para isso sempre trago pessoas inspiradoras, que é o caso aqui do meu amigo, o Johnny Sasaki, lá do Japão, diretamente do Japão. Muito obrigado pela sua presença, Johnny. Fala, Toshio, meu amigo parceiro. Grande honra estar aqui no seu programa, podendo falar com o seu público, com os telespectadores e, por que não dizer também, com os internautas, né? Porque depois o programa ele cai na rede, vai navegando. Muito bacana, obrigado mesmo. Exatamente, né? Para quem não conhece ainda o Johnny Sasaki, o Johnny ele mora já há muitos anos no Japão, ele foi para trabalhar como um operário, como tantos outros centenas de milhares de descendentes japoneses foram ao longo desses últimos mais de 20 anos, né? E lá ele começou a realizar sonhos. Ele, de repente, de ter a banda, ele se tornou apresentador de TV e se tornou apresentador de programas que vão diretamente aqui para Ana Maria Braga, para o Serginho Groisman. Cara, como que foi esse processo, né, de você chegar novinho, você imaginava que faria tudo isso? Rapaz, eu não imaginava, assim, mas eu sempre digo que eu tenho uma voz dentro de mim que se chama intuição, sabe? Eu tento sempre ouvir o que ela tem a me dizer, assim, eu tenho um sentimento bom dentro de mim, algo que me motiva. Eu falei quase agora, inclusive com você, sobre o sentido de realizar os sonhos, né? Porque eu acho que a minha alma ela é feita de sonhos, eu sempre falo isso. Essa é a paixão que me move, sabe? Ter sempre um desafio diferente. E quando eu vim para o Japão também foi um desafio. Eu vim para trabalhar, para ficar pouco tempo, e depois retornei para o Brasil. Eu tinha o sonho de montar uma banda no Brasil, queria comprar um carro, por isso que eu vim para cá. Nesse meio tempo eu acabei conhecendo uma garota que depois se tornou minha esposa, ela engravidou, daí a gente retornou de novo para o Japão e o trabalho era árduo, eu tinha que andar 10 km de bicicleta, serviço pesado, enfim, em dia de chuva, de neve, não tinha acordo, tinha que fazer. E cada vez que eu pedalava, eu pensava, poxa vida, quando é que vai chegar a minha vez, né? Quando é que eu vou conseguir, pelo menos, pensar em ir atrás dos meus sonhos, sabe? E aí eu falei, cara, eu não preciso esperar tanto tempo, eu não preciso estar no Brasil para começar a realizar isso. Eu sempre coloco uma metáfora como se fosse o surfista de grandes ondas e o surfista de todas as ondas. Tem surfista que fica ali esperando aquela grande onda a vida inteira, né? E às vezes essa onda não vem. E tem surfista que fica ali surfando todos os dias as pequenas ondas e está se divertindo pra caramba. E quando chega a grande onda, ele está preparado para descer essa grande onda porque ele treinou muito nas ondas pequenas. Já é o contrário daquele surfista que só está esperando a onda grande e quando ela chega ele não está tão preparado ainda e ele acaba caindo nos primeiros segundos. Então, o que eu posso te dizer é que tudo que eu fui fazendo, mesmo com coisas pequenas, que não tinham grande visibilidade, aquilo foi me servindo como aprendizado. Então, na época de banda, eu tocava em pequenos lugares. Depois, esses lugares eles foram ficando maiores. A gente começou a abrir shows. Na época de programas, eu fazia algumas participações. Depois eu virei um apresentador de programa, depois virei correspondente. Então tudo assim foi dentro do seu tempo, né? E quando você fala, pô, você esperava, pode parecer que é besteira que eu vou te falar, que um dia você fosse conseguir fazer tudo que você já fez conseguiu até aqui, até esse momento, eu vou te dizer que sim, sabe? Tinha algo dentro de mim que dizia sim, cara, sabe? Vai. Enquanto as pessoas estão dormindo, eu estava acordado trampando. Enquanto as pessoas ficavam mais tempo ainda antes de sair para trabalhar, eu já estava acordado indo trampar, e eu voltava mais tarde, sabe? Então, tinha algo dentro de mim que falava, cara, tudo é dentro do seu tempo e isso vai passar, sabe? Eu digo que dias ruins, Toshio, todo mundo tem, mas eles não duram para sempre, cara. Eles não duram para sempre. E muitas vezes você precisa moer essas pedras para poder dar valor, para poder aprender, sabe?
Porque tudo que vem muito de mão beijada, as pessoas elas não dão aquele devido valor. Eu tive uma infância que não foi uma infância rica, né? Não foi mas foi uma infância humilde, mas que nunca me faltou comida, pelo menos, mas faltavam outras coisas, né? E hoje eu olho a vida que eu posso proporcionar para os meus filhos é muito melhor do que a vida que eu tinha quando eu era na idade deles, entendeu? E você foi para o Japão em 1994? Isso, 1994. Então, a vida que eu consigo, graças a Deus, proporcionar para os meus filhos é uma vida muito mais confortável da que eu tive. Mas não foi menos feliz do que a vida que eles têm aqui. Mas é muito mais difícil eu poder ensinar para eles esses valores, entendeu? De você ter um prato de comida na sua mesa, de você poder ter uma cama quente para dormir, e você saber que, poxa, essa luz que está acesa, ela tem um custo, entendeu? Que não é todo dia que você tem uma geladeira que ela tem fatura. Então é mais difícil eu conseguir explicar esses valores para eles do que para mim, porque para mim isso era no dia a dia. Eu via essas coisas acontecendo, entendeu? E as suas crianças, elas falam já, elas foram crescendo aprendendo japonês e português, como que você tem feito com a educação? Graças a Deus, elas falam os dois idiomas, e falam bem. Então, o que eu digo é que, no dia a dia, minha mãe, ela é uma pessoa que ela veio de uma família muito humilde, e ela passou muita necessidade quando ela era criança. Ela não conseguiu se alfabetizar, trabalhou na roça, ela era do interior de Minas Gerais. Meu pai, ele já veio de uma família com mais estrutura. Meu pai é engenheiro, né, mecânico e tudo mais. Então, esse encontro, né, de duas pessoas tão diferentes, né, de classes sociais, de visão de mundo e de vida, foi o que me proporcionou, de repente, conseguir olhar, sabe, meu pai sempre apontando que, olha, você vai conseguir tudo através do trabalho. E minha mãe sempre fazendo com que a gente valorizasse cada pingo de suor do meu pai, né? Muitas vezes meu pai estava trabalhando e eu não conseguia estar com ele durante o dia, mas minha mãe nunca pegou e falou assim, olha, teu pai ele não está com vocês porque isso ou aquilo. Não, ela falava, olha, seu pai não está hoje aqui porque ele está trabalhando. Sabe a cama que você dorme, né, boa? Então, você dorme nessa cama quente porque teu pai está trabalhando. Sabe essa comida que você come? Você tem graças ao seu pai. E isso fez com que a gente crescesse sabendo dar valor para as coisas, sabe? Para as pequenas conquistas, saber que nem todo mundo tinha o que comer dentro de casa, né? Então é difícil você pegar e falar para hoje, por exemplo, para os meus filhos, e eu tento muito, colocar eles com os pés bem no chão e falar, olha, existem realidades que são completamente diferentes das de vocês. Tem pessoas que não têm o mínimo para viver. E quando eu digo mínimo, é o mínimo mesmo. Sim. Tem pessoas que não têm tênis, que não têm roupa. Eu me lembro de um episódio da minha vida que foi algo que, durante um tempo, eu tinha até vergonha de falar isso, sabe, Toshio? É uma coisa assim que eu demorei para entender, demorei mesmo. Eu estava vindo de um circo, era a primeira vez que a gente tinha ido no circo, eu e meus irmãos, e tinha sido uma noite muito feliz, sabe? Pô, circo, né, cara? Remete alegria. E no meio do caminho, minha mãe, a gente estava passando de carro com meu pai, e começou a chover muito. E nós vimos, assim, algumas crianças deitadas na rua. Opa, voltou aí? Isso, voltou. Então a gente estava passando de carro e embaixo de uma marquise, assim, das lojas pernambucanas, lembro até hoje, tinha, assim, algumas crianças deitadas. Minha mãe pediu para o meu pai parar o carro. E meu pai falou, não, eu não vou parar, a gente vai ser assaltado, não sei o quê. E minha mãe falou, para o carro. E meu pai falou, não. Cara, minha mãe abriu a porta do carro em movimento e ela desceu. Uf. E a gente, criança, todo mundo ali chorando, gritando, mãe, pá, não sei o quê, tarará. E ela pegou e foi ao encontro das crianças. E meu pai foi embora, sabe? Deixou minha mãe lá. E você, criança, né, cara, fica desesperado, né? Vendo sua mãe lá atrás. 1 hora depois, minha mãe chega em casa com aquelas crianças, acho que eram 5, 6 crianças, eu não lembro. E ela já chegando, comando de ordem, sabe? Falando para minha mãe, para minha irmã mais velha, ó, tira a janta da geladeira e já começa a esquentar. Falou, vai lá e liga o chuveiro, falou para mim.
e ela já foi separando as roupas, e o caramba, e tal, e a criançada tomou banho, e nesse meio tempo ela estava preparando a janta, e eu meio que puto da vida, eu devia ter o quê? Uns 9 anos de idade. E aí, de repente, quando eu olho para o pé de um dos meninos, ele estava com o meu sapato novinho. Era um sapato que eu tinha ganhado, eu nunca tinha ganhado um sapato, eu já tinha ganhado tênis, mas eu nunca tinha ganhado um sapato. E um sapato eu imaginava que eu tinha que usar numa ocasião especial. E quando eu olhei, o menino estava com o meu par de sapato nos pés. E aquilo me deixou assim, doido da vida, sabe? E eu chamei minha mãe e falei, mãe, mas o menino está com o meu sapato. E minha mãe, na simplicidade dela, ela falou uma coisa que hoje faz muito sentido para mim, naquela época nem tanto. Ela falou assim, Johnny, quantos pés você tem? Eu falei, 2. Ela falou, quantos pares de tênis você tem? Eu devia ter uns 3. Né? Eu falei, 3. Ela falou assim, então você não precisa mais daquele que está ali. Sabe? Tipo, você só tem 2 pés. E aquilo, eu fiquei frustrado, é evidente, você é uma criança, você não entende as coisas. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo. Eu fui entendendo a dar valor às coisas que eu conquisto e saber o valor de cada coisa. Que nada vem de graça nessa vida, sabe? Para tudo que você conquista, você tem que trabalhar bastante para poder conquistar. Então, esses dois, esse pêndulo, né? Esse pêndulo de equilíbrio dentro dessas duas situações, da minha mãe poder falar a realidade de que, poxa, quando ela era criança ela não tinha o que comer, e meu pai poder falar uma outra realidade de que, poxa, olha, ele teve a oportunidade de estudar e de fazer as outras coisas, eram parâmetros que, ao mesmo tempo, não faziam sentido algum, sabe? Mas que, com o passar dos anos, as coisas foram... amadurecimento, dá para enxergar. Talvez você traga um pouco disso, né, da sua mãe, dessa questão do compartilhar, de olhar para as dores do próximo, e é por isso que você é tão ativo nesses anos todos, junto à comunidade brasileira, a enorme comunidade brasileira aí do Japão, levando conteúdo, histórias inspiradoras e tudo mais, né, Johnny? Cara, eu hoje, quando eu vejo o quanto essa experiência foi importante, sabe? Essas experiências foram importantes na minha vida, assim. Quando eu era mais jovem, não entendia. Com o passar do tempo, eu vejo o quanto foi importante e comecei a entender muitas coisas. Como o Brasil, né, um país tão rico, tão bonito, sabe? Extrativista, com uma biodiversidade gigantesca, como existe dentro de tanta riqueza uma diferença social alarmante. Existem pessoas bilionárias e pessoas miseráveis, entendeu? Não existe uma linha de pobreza onde aquela pessoa ela cai aqui e daqui ela não passa. Não, a linha de pobreza do Brasil ela é um buraco infinito, que o cidadão ele cai ali e ele vai embora e praticamente uma pequena porcentagem da população apenas consegue se sobressair disso tudo. Então, e no Japão, como que é a questão daí no Japão, dessa diferença de classes? É visível, não é? Eu estive presente, eu morei 10 anos lá também, mas na sua visão, né? Você que está há tanto tempo, como você enxerga isso? Cara, é isso que eu te disse, o Japão ele me ensinou que o país, os governantes, eles têm que ser responsáveis, sim, pela sua população, e que ele tem que dar oportunidade para que essas pessoas saiam dessa linha de pobreza. Aqui existe um piso onde o cidadão, por mais que ele não tenha condições, ele tenha a vida de uma família pobre, daqui ele não passa, sabe, Puxinho? Ele vai chegar aqui e ele vai ter direito ao mínimo. E dentro desse mínimo, inclui coisas básicas e fundamentais, que é a educação, a saúde e também a segurança, sabe? Essa pessoa, ela está aqui, ela está sendo assistida, mas, porém, ela tem a oportunidade de sair dessa linha de pobreza e conseguir galgar um nível maior dentro da sociedade. Então, quando você vê um país como o Japão, que cabe dentro do estado de São Paulo, um país que já foi atingido por 2 bombas nucleares, 3 grandes terremotos e um tsunami, e que não tem sequer um terço das riquezas que o Brasil possui, quando eu falo isso, eu falo das riquezas naturais, eu olho para o Japão e vejo para o Brasil, eu olho que o Japão ele não tem nada, mas tem tudo, o Brasil tem tudo, mas não tem nada. Porque aqui, para mim é muito claro
A matéria-prima desse país é o povo. Um povo saudável, ele consegue ser produtivo. Um povo instruído, ele consegue ser uma mão de obra mais qualificada. Então, quando você vê toda essa ação, né, essa movimentação sendo trabalhada em função da população, e você anda na rua, você vê o seu imposto sendo muito bem utilizado, né, e aí eu paro e fico pensando, cara, o Brasil é um país tão rico, tão rico, tão rico, que ele esbanja riquezas que faz com que a população não necessariamente tenha que ser a matéria-prima do país. Entendeu? E é por causa disso que o povo ele é tão desvalorizado. O Japão, já ao contrário, ele sabe que se ele não tiver um povo instruído, esse país ele para. Ele para. Entendeu? Então, dentro desses parâmetros, o Japão ele me ensinou muita coisa. Eu sou como eu disse, eu sou um cara que eu nasci na Baixada Santista, sou da cidade de São Vicente, cheguei aqui, eu era uma pedra bruta. Né? Um rapaz que saiu de lá que era uma pedra bruta e que, graças a Deus, eu fui sendo lapidado e moldado com os costumes, né, dentro da sociedade japonesa. E quando eu comecei a me questionar por que no Brasil as coisas não funcionam e aqui funciona tudo, está escrito na nossa bandeira do Brasil, coisas que a gente não faz. Aqui funciona porque existe ordem e também existe progresso. E no Brasil, a gente, infelizmente, eu vejo uma bagunça, uma guerra de poder, e o povo parece que está sempre em último plano. E entender melhor que o futuro do Brasil, ele não está na riqueza natural, né? Na população. Porque... né? Como você bem usou o termo, né? A matéria-prima, na verdade, é o povo. É isso que eu já tive a oportunidade de ir para Dubai. E quando eu fui para Dubai, eu vi o que eles fizeram em cima do deserto. Eu falei, cara, isso aqui, você esquece que você está em cima do deserto. Você esquece que ao seu redor é só areia. Entendeu? Porque tem muito verde, muita coisa sendo irrigada, tem jardim, tem árvore. A construção civil lá é incrível, uma baita de uma estrutura. E você descobre que só 6% do PIB do PIB do país, só 6% vem do petróleo. Só 6%. E do gasoduto. O resto é turismo e construção civil. E quando eu vejo, vou dar um exemplo, do Pará, do estado do Pará, que tem a maior jazida de ferro do planeta, que tem, em grande quantidade, alumínio, cobre, ouro, se não me engano até mesmo nióbio, dentre outros minerais, 2 hidrelétricas, se não me engano é Tucurupi e Belos Montes. Energia limpa, hein? Hidrelétrica. Cara, dava para fazer 3 Dubais em cima do Pará. E quando eu olho o que a população tem lá no Pará, eu falo, meu Deus do céu, tem alguma coisa muito errada aqui. Mas muito errada mesmo. Entendeu? Porque como é que pode uma região do Brasil ser tão trilionária, ter uma riqueza incalculável e deixar o povo às mínguas? Entendeu? Não tem, cara, não tem matemática. Quando eu converso com qualquer japonês, né, que compra material do Brasil, que compra minério do Brasil, eles não entendem, né? Eles falam, a gente coloca muito dinheiro no Brasil. Eu não sei por que o povo do Brasil vive essa situação. Eles falam isso para mim. Eu me lembro que, acho que em 2016 ou 2014, não lembro exatamente, veio ao Japão uma comitiva de deputados do Pará. Eles vieram dar uma palestra para tentar fomentar o turismo naquela região. E quando terminou a palestra, eu falei com os deputados e eu perguntei para ele, eu falei, cara, mas por que vocês vieram para cá, né? Ele falou, rapaz, é uma dificuldade fazer turismo lá no Pará. Eu falei, não, por quê? Ele falou assim, é muito quente, ninguém quer ir para lá. E quando ele falou é muito quente, um ano depois eu fui para Dubai. Uhum. E aí eu olhei e falei, cara, não existe lugar mais quente que Dubai. Mais quente que lá, né? E o comércio fomentando, sabe? As pessoas comprando, toda aquela riqueza, a água jorrando, cara. Eu falei, como é que esses caras têm a cara de pau de dizer para mim que as pessoas não vão para o estado do Pará porque é muito quente. Não, eles não vão porque não tem infraestrutura necessária para poder receber os turistas e porque o dinheiro público ele é desviado
sabe? Para alguém ali está recebendo muito dinheiro e essa riqueza não é compartilhada com o povo. E a gente começa a olhar, né, ver que, na verdade, falta muito dentro dessa própria visão, né, de apenas se apegar aos problemas, e falta a visão empreendedora mesmo, né, de você transformar problemas em soluções, usar a empreendedora mesmo, né, de você transformar problemas em soluções, usar a criatividade, né, igual eu lembro no Japão, qualquer vila pequenininha, ele conta uma história, se aconteceu, se morou alguém de algum período ali que foi um ladrão famoso, eles contam uma história ali, quer dizer, fomenta-se o turismo para você ver, nesse ponto do japonês ele é espetacular. Aqui as tampas de bueiro, elas são decoradas, coloridas. Tem turista, eu cansei de ver turistas vindo da Europa para poder fotografar essas tampas e faz um tour na cidade em busca, porque cada tampa ela é diferente uma da outra, de cada rua, sabe? Que vai fazendo, que vai fotografando as tampas de bueiro. Você fala, pô, o cara veio lá da Itália para poder fotografar tampa de bueiro. Você tá entendendo? Então são coisas que quando eu paro para pensar, eu falo, cara, falta criatividade no brasileiro, falta, infelizmente, oportunidade para que essa geração que está vindo agora possa evoluir de uma maneira ou de outra, intelectualmente falando, ou no empreendedorismo, enfim, de alguma maneira falta abastecer essas pessoas de conteúdo. Só voltando a falar que as riquezas minerais, que as riquezas naturais elas acabam, quando o Sheik em Abu Dhabi ele decidiu fomentar a construção civil, já avisando que o petróleo naquela região poderia acabar. E se aquela região, se acabar o petróleo naquela região, tudo aquilo vai desaparecer, entendeu? Então, ele falou, pô, eu preciso incentivar o turismo aqui, eu preciso fazer isso aqui virar um polo turístico, um dos mais frequentados e conhecidos do planeta, e ele conseguiu fazer isso. Quando eu falo que essas riquezas naturais, elas acabam, poxa, a gente não precisa ir muito longe, vou voltar de novo no Pará, você viu o que aconteceu na Serra Pelada. A Serra Pelada, ela era uma serra, ela era uma montanha. Hoje você vai lá, você vê uma lacuna, entendeu? Uma lacuna toda intoxicada, lotada de mercúrio. Para você ter uma ideia, aquilo ali é tão perigoso quanto a água que está acumulada na usina de Fukushima. Mas ninguém fala disso, entendeu? Ninguém fala disso, porque aquilo está contaminando o solo, está indo para os rios, entendeu? Em diversas formas, ou furando os lençóis, ou através da própria evaporação indo para as nuvens, transformando em chuva. Então, quando você pensa que não vai acabar, um momento vai acabar. E o que vai sobrar para essas regiões? Que é uma pena. É uma pena, né? A gente fica preso. Que é uma pena. É uma pena, né? A gente fica preso a tantas coisas. E eu acho que essa visão sua, né, Johnny, de observar, de analisar, vem muito dessa formação que aconteceu meio que naturalmente. Você que foi para o Japão com o sonho de juntar o seu dinheiro e acabou tocando com a banda e participando de festivais por muitos anos, só resumindo para as pessoas, os nossos telespectadores, e com tantos anos assim participando, se tornando comunicativo, apareceu uma oportunidade pela IPC, que, né, aí do Japão, que é uma editora que acolhe muito bem com informações do povo latino, e a partir dali você começa até a fazer programas, ser correspondente da Ana Maria Braga, do Serginho Groisman. Como que foi esse momento, né, de repente, poxa, tá ali com eles? Olha, são duas pessoas que são muito queridas na minha vida. O Serginho Groisman, porque eu acho que em rede nacional a primeira matéria que eu coloquei foi lá. A primeira matéria que eu coloquei em rede nacional foi no programa Altas Horas. E logo em seguida eu tive a oportunidade de começar a abastecer o programa Mais Você, da Ana Maria Braga, que inclusive adoro ela, a equipe, a direção, são pessoas que realmente, assim, eu oro toda noite por eles, assim, porque são pessoas maravilhosas que me acolheram, me abraçaram. E tem um episódio que é muito marcante para mim, é que eu já estava apresentando o programa Agenda Mais, que era o programa que eu fazia, já estava há muito tempo no ar, e eu via alguns conteúdos, algumas reportagens que eu falava assim, poxa, cara, isso aqui de repente não cabe no programa Mais Você. Né? E um dia eu comentei isso com um amigo de trabalho, e ele olhou para mim e falou, Johnny, esquece. Olha só, você não tem padrão Globo. Você já viu o japonês na Globo ser repórter, ser apresentador? Porque o que os caras querem
é aquele típico japonês, Caricato, né? Caricato, bacataré, sabe? O cara bobão, o cara da pastelaria, da lavanderia. Eles querem esse tipo de personagens. Ele não quer um cara que, né, igual você, descolado. Isso aí vai ser impossível, tira isso da tua cabeça. Ele falou de uma forma espontânea e muito sincera, sabe, Toshio? E no momento, aquilo me deixou chateado, mas eu consegui absorver. E, pelo incrível que pareça, eu não sei se foi 3 dias depois, 2 dias, ou se foi uma semana, eu estava dentro do trem lendo notícias assim, pelo meu celular, ainda não era nem smartphone, como é hoje, pra você ver. Mas já tinha internet boa. E de repente entrou um e-mail, uma cartinha, ela veio até voando assim na telinha, com uma asinha, sabe? Voando assim na telinha. Uhum. Eu falei, chegou o e-mail, cliquei lá, pá. Daí tava lá, olha, nós vimos essa matéria na Reuters, né, numa agência de notícia, vi que isso está acontecendo no Japão. Não teria como você fazer essa matéria para mim? Eu falei, deve ser os caras da redação querendo fazer uma pegadinha, me zoando. Daí eu olhei o endereço de e-mail e falei, não, TV Globo, tá certo. Daí eu nem olhei, cara, o que era a matéria, eu já respondi, beleza, posso fazer. Daí, ó, voltou o e-mail, falou, olha, quando é que você pode fazer? Eu falei, quando? Daí voltei de novo, respondi, quando você precisa. Daí respondi o e-mail dela, pegou e falou assim, eu falei, para quando você precisa ser matéria? Ela falou assim, até o final de semana. Daí eu desci na próxima estação do trem, peguei e respondi, falei, ok, me fala qual que é o formato que eu vou fazer. E só depois eu fui olhar o conteúdo. Que era mesmo, que era uma matéria Baby Days, que era uma classe de aula de dança que ensinava as mães a animar as crianças dançando, entendeu? E aí, fiz a matéria, gravei, mandei para eles e tudo mais, e fiquei quieto, não contei para ninguém. Fiquei quieto. Fiquei na minha, falei, pô, quando é que isso aí vai pro ar? Daí, quando foi pro ar, eu dei a sorte e a felicidade desse meu amigo estar comigo. Tá com você. E, de repente, quando entrou, e a Ana Maria é muito, sabe, muito generosa sempre, ela sempre fala muito do meu nome. Olha, e agora o nosso correspondente lá no Japão, essa matéria veio lá, o Johnny Sasaki, o Louro José já dá um gás também. Johnny Sasaki! E entrou. E aí o cara que estava comigo, ele ficou olhando, eu me lembro que a redação inteira começou a olhar para a televisão, sabe? E aí entrou a minha matéria, então o cara pegou, passou tudo, e ele pegou e falou assim, cara, como é que você conseguiu? E eu expliquei o que tinha acontecido, ele balançou a cabeça e ele teve a hombridade de pedir desculpa. Que legal. Ele falou assim, poxa, Johnny, desculpa, cara. Eu sei que naquele momento eu te falei algo que eu não deveria ter falado, mas me desculpa. E eu falei, não, desculpa. Eu falei, cara, não peça desculpa, porque eu senti quando você falou que você foi sincero. E ao mesmo tempo aquilo tocou no meu coração como um desafio. Eu falei, pô, eu tenho que dar um jeito disso acontecer. E acabou acontecendo, porque eu acredito muito nessa lei do universo, sabe? Na conexão, nos pensamentos, na lei da atração. Eu tenho tudo... E o café da manhã, você foi convidado, né? Você, no final das contas, acabou até vindo aqui quando veio para o Brasil, foi até tomar um café, já participou já do programa do Altas Horas, mas também tomou café com a Ana Maria Braga. É gostoso o café? Cara, é muito legal, velho. Assim, é mais do que o café da manhã, a presença dela, né? Ela é uma mulher que ela tem uma energia que quando eu chego perto, assim, eu sinto meu corpo arrepiar, sabe? Porque existem pessoas que vêm para esse plano terrestre com uma missão, sabe? Com uma missão. E o legal é quando você entende essa missão. E a Ana Maria é uma dessas pessoas, entende? Ninguém chega no posto ou numa posição ou alcança um lugar como ela alcançou se ela não tiver isso, se ela não tiver um brilho diferente, sabe? Então, ela é essa pessoa, ela é um ser muito iluminado. Então, estar diante dela, eu já tinha encontrado com ela aqui no Japão, quando ela veio fazer matérias, ela veio uma vez apresentar o Brazilian Day também, eu tive a honra de chamar ela no palco, sabe? Então, a gente já tinha uma amizade aqui, a gente já tinha se encontrado aqui no Japão, mas estar lá e ter sido recebido por ela, da maneira como ela me recebeu, e ela tem um poder fascinante que é de tocar o coração das pessoas com as palavras, sabe? E ela faz isso. Então, assim, a todo instante eu estava emocionado, sabe? Muito emocionado, assim. Dava um nó na minha garganta e eu pensava, cara, eu não posso chorar aqui na frente dela, não posso chorar. E por 2 vezes isso quase aconteceu. Era para ser uma participação, acho que de 15 minutos, e eu fiquei o programa inteiro, sabe? Lá com ela. Agora, quando eu voltei, era para ter participado de novo também, mas veio a pandemia e acabou
não dando, porque ela tinha estava fazendo tratamento de câncer, então ela entrou no grupo de risco, então a gente não pôde fazer esse programa. Mas já estava combinado a gente fazer também. E ela, cara, é uma pessoa, eu volto e digo, eu acho que eu vou viver todos os dias da minha vida agradecendo pela bondade e a generosidade dela com a minha pessoa. Assim. Eu tenho um carinho enorme por ela e por toda a equipe. Eu acho que o carinho também acontece, né, até pelo respeito que as pessoas aqui no Brasil têm pela imagem, né, do Japão, do povo japonês, e é uma pena que as pessoas admiram, mas é legal quando você modela, né, nossa, aquilo que eu admiro, eu vou tentar também trazer para cá, né, a questão da cidadania e tudo mais. A gente já está chegando nessa parte final da entrevista e vou deixar o agradecimento à CW15 Coworking, da Mônica, um espaço coworking que ele é fundamental até mesmo nesses momentos aqui de pandemia, né? Então, o espaço coworking, Johnny, ele se proliferou aqui no Brasil como uma alternativa. A pessoa hoje, antes, nossa, eu preciso abrir um escritório, tenho que abrir, locar um espaço, com toda a burocracia, todos os custos, e hoje um espaço coworking permite que você possa ter um endereço, alguém que atenda, sem custo de limpeza, porque o coworking já faz tudo isso. Então, são as novidades. Algumas coisas também avançam bem aqui no Brasil. Johnny, me diz aqui, só para a gente poder já estar terminando, mas como que os brasileiros que estão aí no Japão, você que tem o contato, você que tem o seu programa, né, no IPC Digital, uma rádio, e além de todas as outras atividades que você faz, como que está o brasileiro hoje? Ele aparentemente, os anos se passaram, né, e agora parece que o pessoal, tem muita gente querendo morar, comprando casas. É isso mesmo, o futuro? Você acha que vai acontecer aí o que aconteceu no passado? Os japoneses vieram para cá e aqui ficaram. Exatamente. Isso vai acontecer, já está acontecendo, mas, por um outro lado, ainda existe uma grande resistência, né, do brasileiro tirar esse estigma de decasseio, né, porque os caras eles ainda acreditam muito, não, eu vou voltar para o Brasil. Então, quem alimentou esse desejo, talvez não tenha se preparado para viver no Japão e também no Brasil, porque ele ficou com o coração dividido. E o tempo foi passando, e hoje ele se encontra num momento muito delicado da vida dele. Eu sempre digo que a gente precisa olhar bastante para a comunidade brasileira com muito carinho, porque ela está envelhecendo. E a comunidade brasileira, ela teve uma importância muito grande na economia brasileira e também na economia japonesa. Nós já chegamos a ser aqui, 320 mil brasileiros. Mas antes de eu tocar nesse assunto, eu preciso voltar à história. Quando o Japão estava muito ruim, o governo brasileiro ele estava acabando com a abolição dos escravos e precisava de mão de obra para a lavoura, para a agricultura, enfim, para todos os outros setores, para trabalhar no café. Você deve saber disso aí tanto quanto eu. E aí foi feito um trato de amizade, onde essas pessoas foram para o Brasil, e no Brasil comeram o pão que o diabo amassou, essa que é a grande verdade, mas essa comunidade se fortaleceu e prosperou. Anos depois, quando o Japão começou a ficar bem, começou a faltar muita mão de obra, o governo japonês falou, peraí, sabe aqueles caras que eu te mandei aí, Brasil? Pô, manda de volta. Daí o Brasil falou, mas esses caras já estão velhos. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma proposta aí, vamos fazer assim com visto Nisei. Vem os Nisei para cá. Daí vieram os Nisei para cá, trabalharam. Não tinha regra alguma, tinha gente que trabalhava 24 horas, teve gente que trabalhava 48 horas, dormia num cantinho da fábrica para poder tocar o pau na máquina, porque o Japão precisava cumprir os seus contratos de produção. E esse brasileiro, ele foi samurai, ele foi guerreiro, trabalhou, e com esse dinheiro, o que ele fazia? Ele começou a mandar para os familiares no Brasil. Para você ter uma ideia, o brasileiro que vivia no Japão nessa década de 90, 80, final de 80 para 90, chegou a emitir para o Brasil mais dólares do que o Brasil ganhava com a exportação de café. Então, você tem uma significância muito grande. E o que foi feito com esse dinheiro que chegava no Brasil? Muitas famílias se beneficiaram, geraram empregos, porque montaram empresas, conseguiram investir na educação dos filhos, criando cidadãos melhores. E aí chegou 2008. 2008 veio uma crise, você deve saber que foi o Lehman Brothers, começou nos Estados Unidos, foi devastador e chegou também na comunidade brasileira. Muitas empresas começaram a fechar. O que o Japão fez? Com medo de um problema,
essa que é a grande verdade. O governo falou, olha, quem quiser voltar para o Brasil, eu dou aí para vocês 300 mil ienes, equivalente a $3.000. O brasileiro, naquele desespero de não saber o que ia acontecer no futuro, pegou esse dinheiro, voltou para o Brasil. Só que aí, o Toshio, aconteceu um problema. E esse problema é um problema muito sério, que eu até aproveito agora para que, se o consulado, a embaixada ouvir, o Ministério das Relações Exteriores também, qual que foi o problema? Os sanseis que foram embora tinham filhos que eram considerados Yonsei. Para quem não sabe, Yonsei é a 4ª geração de descendentes japoneses. E é permitido visto no Japão até a 3ª geração. Se a criança estiver aqui no Japão, ela for considerada Yonsei, a 4ª geração, e ficar maior de idade aqui, ela ainda consegue tirar o visto. Então, esses pais que voltaram levando essas crianças que até nem tinham contato com a cultura brasileira e tiveram que regressar ao Brasil por causa dos pais, tiveram muitos problemas em adaptação lá no Brasil, e essas crianças cresceram. Como o Brasil ficou ruim economicamente, esses brasileiros que eram sanseis regressaram para cá e os filhos não puderam vir juntos. Ficaram no Brasil, separados por um visto. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que, do mesmo jeito que o Brasil ele recebeu os japoneses como imigrantes, muitos europeus também foram para lá. Os italianos, os portugueses, os alemães, se eu não me engano, até os alemães também. Quando você vai no consulado no Brasil, você consegue fazer um processo para que você tenha direito ao passaporte e à cidadania. Isso não acontece com os brasileiros descendentes de japoneses que, apesar de falar, olha, são mais de 100 anos de amizade, olha, são 30 anos de movimento de Dekasegi, ainda não tiveram e não têm o direito de ter a cidadania, seja o Nisei ou o Sansei. E ainda tem essa polêmica do visto, que é de Yonsei. Então, quando eu olho para a nossa história, eu não vejo ninguém levantando essa bandeira. Ninguém pensando numa comunidade que trabalhou muito no Japão para que o Japão pudesse cumprir todos os seus contratos, né, e que também ajudou muito a economia de diversas cidades, principalmente no interior de São Paulo, a prosperar através das remessas de dinheiro. Entendeu? Então, eu sei que a pergunta que você fez não foi muito bem essa, mas eu acabei entrando nessa questão porque nem sempre é muito importante. Porque nem sempre eu tenho essa oportunidade de falar, sabe? Agora, só para me encaixar aqui na sua... Eu sei que o tempo está acabando. Acabar. Bom, o brasileiro que está aqui, teve pessoas que já compraram casa, que vão querer viver aqui para o resto da vida, sim, estão criando seus filhos, alguns nem falam mais português, né? O Japão é um país ótimo, olhando para o estado, é um país ótimo porque ele te proporciona educação, saúde, segurança, tudo aquilo que eu acredito que o Brasil deveria ter. Porém, falando de comunidade brasileira, o brasileiro, quando veio para cá, ele não veio com esse pensamento de vou vir e vou ficar. E aí faltou o planejamento. E talvez agora, daqui a alguns anos, a gente vá conseguir perceber o tamanho desse problema, dessa falta de planejamento. Porque teve pessoas que não conseguiram realizar os seus sonhos nem no Japão e nem conseguiram guardar recursos para realizar os seus sonhos no Brasil. Tem brasileiro que está aqui há muitos anos, já perdeu contato com a família, que está aí no Brasil, que está vivendo aqui sozinho, já está com uma idade elevada, já está saindo fora do mercado de trabalho, não pagou a aposentadoria dele aqui e também não pagou a aposentadoria no Brasil. Então, agora a gente entra naquela questão que é do meu amigo Toshio. Planejamento é muito importante, sabe? E a maioria dos DK6, eles não tiveram esse planejamento. Talvez agora, nesses últimos 10 anos, essa palavra esteja fazendo mais sentido na vida dessas pessoas. Mas por isso que eu acho... Pode falar. Por isso que eu acho que é muito importante, né? A gente sabe, existem assim, muitos problemas, existem estudos sobre o comportamento, sobre os efeitos, né, que acontecem na vida de imigrantes que saíram de um país para ir trabalhar no outro, ou DK6. A gente sabe de toda essa dificuldade que acontece. É muito importante canais de comunicação para poder alertar, para poder ensinar, né? Eu tenho minha coluna, que há 4 anos eu escrevo na revista Super Vitrine, que você é editor também. Pô, a gente nem falou disso, pô. É uma coluna muito legal.
Não, nossa, mas tem muito assunto aqui. Mas é justamente porque eu acho que são canais de informação. E a nossa parte, né, Johnny, assim, todo mundo, cabe a cada um a vida, né? O projeto de vida é de cada um, pertence a eles, mas pelo menos a nós que somos empreendedores, que já passamos e talvez enxergamos o problema, cabe a nós realmente ter esse canal para a gente comunicar e alertar, né? E há no meio dessas pessoas aqueles que estão tentando buscar um planejamento, porque realmente sem isso, meu amigo, o problema social que vai se criar realmente é gigantesco. Exatamente. Toshio, bom, cara, só tenho que agradecer, muito obrigado por esse espaço. Agora chegou a minha vez de falar do Toshio. O Toshio é um cara que está com a gente aqui no Japão já há quase 4 anos, ou mais de 4 anos, tem uma coluna incrível. Toda vez que ele manda o texto para nós, a gente fica ali na redação lendo e relendo e fala, poxa, olha que legal, cara, pô, olha que sacada boa, né? E que serve, sei lá, como um manual para muitas pessoas. Essa que é a grande verdade. É muito bem escrito o seu texto. Quando eu falo que na reportagem a gente tem que fazer com que qualquer pessoa entenda aquilo que a gente fale, você tem essa habilidade com seus textos, né? Qualquer pessoa é capaz de entender aquilo que você escreve, e isso é um dom. Então, parabéns. Estou felizão de estar participando hoje aqui do teu programa. A gente já conseguiu conversar hoje nas redes sociais ali também. Uhum. E eu te desejo muito sucesso aí, que você prospere, cresça, porque você é um cara responsável e é um ser humano de grande excelência. Muito obrigado, Johnny. Obrigado pela participação. Espero que todos tenham gostado desse bate-papo aqui internacional. Conhecer culturas, trocar experiências é algo que a gente evolui com isso. Obrigado, então, a CW15 Cowork. Obrigado a todos vocês que acompanham o nosso Café com Pipoca e aguardo a presença de vocês para a nossa próxima entrevista, os próximos entrevistados. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos e até o próximo Café com Pipoca. Com você de volta para o estúdio, Cabral. Tchau, tchau. Café com Pipoca. Oferecimento CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento Univem, Centro Universitário Eurípides de Marília. Cacau Foods. Prove e se apaixone. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo futuros. CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Star LED. Publicidade em LED. Eficaz Consultoria. E Produtiva. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio. Produção de áudio e áudio publicitário. Vidraçaria Amazonas. Vidrada em você. LPC Cursos, ajudando você na caminhada cristã. Blank, 17 anos, encantando na web. Binaural, ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade. CIM Seguros, seguro só com corretor de seguros.